Olá, meus queridos, boa noite. Nós estamos aqui reunidos domingo, dia 9 de agosto de 2020. Nós estamos hoje em comemoração ao Dia dos Pais. Parabéns, você que é papai, que Deus continue fortalecendo a sua vida, o seu coração. Hoje nós temos um convidado, nosso irmão Isaac, missionário. Ele trará uma palavra também direcionada nesse sentido. E nós também teremos o privilégio, e ele também como músico, vai entoar os cânticos e nós louvaremos a Deus, todos unidos nesse mesmo propósito. Que você tenha um bom culto na sua casa, que a palavra do Senhor fortaleça a sua vida, o seu coração, e que privilégio estarmos reunidos pelo canal da Primeira Igreja Batista em Jacutinga, Minas Gerais. Que Deus te abençoe e que você tenha aí com a sua família, com o seu tempo de cultos e louvor e adoração, e que seja uma bênção. Isaac, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Deus abençoe. Boa noite a todos vocês. Vamos cantar aqui 2 cânticos para iniciarmos nosso tempo. E o primeiro deles é Deus Supremo És. Nós vamos falar primeiro a supremacia de Deus, depois iremos falar da sua soberania. Isso terá muito a ver com o nosso assunto dessa noite. Vamos lá? Deus como o Senhor. Bem, vamos ainda cantar sobre a soberania de Deus. Vamos lá? Tu és soberano.
soberano sobre a terra, sobre os céus do Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes tudo. Tu és perfeito, e apesar dessa glória que tens, tu te lembras comigo também. E nesse amor tão tranquilo, a minha tu és perfeito. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu do Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes. Tu és perfeito. Esta glória que tens, tu te lembras comigo também. Esse amor tão grande a ti, tu és perfeito. Bem? Muito bem? Muito bom estar aqui com vocês, irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacutinga. Uma honra poder falar a palavra do Senhor, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Irmãos, quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia no livro das Gênesis, livro dos começos, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ler aqui os versos 1 e 2. Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse dia, ó Deus, que o Senhor fez, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem se mostrado bom para conosco, e te pedimos que neste momento, Pai, você esteja falando conosco através da tua palavra. Que a tua palavra ela possa atingir o nosso coração. É o que nós te pedimos, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E eu queria dizer para vocês que quando você lê a palavra de Deus, você precisa perceber que ela toda é uma história só. E o Velho Testamento, principalmente, contém muitas histórias que às vezes parecem um pouco desconexas ao nosso ver, mas é exatamente o contrário. Elas têm uma conexão muito ligada com uma coisa só, que é o plano de Deus para todo homem. E mais especificamente Jesus. E no livro das Gênesis, nós vemos vários começos. E aqui nós vamos ver então o começo de um plano
ainda a continuação do plano de Deus, mas o começo de um plano ainda mais audacioso do Senhor, que era de criar uma grande nação para proclamar o seu nome. E pensando então no nosso tema de hoje, o propósito de Deus, nós vamos ver que o que acontece com Abrão, aqui no momento ainda era Abrão, o que acontece com a vida dele tem tudo a ver com o que acontece com a nossa vida também. Porque todas as histórias do Velho Testamento apontam para uma coisa só, para Cristo Jesus. E apontam para o nosso aprendizado também. E pensando sobre isso, sobre o propósito de Deus, nós precisamos primeiramente lembrar qual é o propósito dele para todo homem. Em outra ocasião nós já falamos sobre isso, que Deus ele tem um propósito específico. E dentro desse propósito específico, ele tem outros aos quais ele executa o seu propósito principal. E o propósito principal de Deus para todo homem é que ele o glorifique e o desfrute para sempre. Romanos nos fala isso. Romanos nos diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele toda a glória. E nós vemos no livro de Gênesis também, quando Deus estava ali, logo após a criação, ele se relacionava bem, de maneira próxima ao homem. Ele estava ali todos os dias no jardim, conversando com o homem. Então, o homem desfrutava dele. E em Gênesis 1:28, nós vemos que Deus, ao falar da criação do homem, ele já dá uma ordem ao homem: crescer, multiplicar e encher a terra. E ali nós entendemos que Deus queria que o homem glorificasse, o desfrutasse e espalhasse a sua glória sobre a terra. Pois não havia pecado. E o homem, se multiplicando sobre a terra, ele faria com que outros seres, assim como ele, glorificassem a Deus de forma espontânea. Porém, o pecado veio, mas o plano de Deus nunca muda. E Deus não é pego de surpresa, e Deus continuou o seu plano. Em Gênesis 3:15 nós vemos que ele promete um Salvador. E a partir daí, então, o plano dele ainda de que a terra se enchesse de sua glória ainda continuaria. Eu quero propor para vocês hoje, nessa noite, que Deus ele quer, então, que todo aquele que confia nele siga seu propósito. Deus ele tinha, então, um propósito grande para Abrão, dentro de um propósito maior dele mesmo. E aqui, então, nesse texto, nós vemos que Deus nos apresenta, então, propósitos para Abrão e nos apresenta também para nós seus propósitos. E nós vemos aqui, então, no verso 1, o primeiro propósito que Deus apresenta para Abrão e apresenta para nós também. Ora, disse o Senhor, Abrão, sai da tua terra. Irmãos, Deus ele quer que nós nos desprendamos do mundo e desfrutemos do descanso espiritual. Esse era o propósito primeiro que Deus aqui tinha para Abrão e tem para nós. Abrão estava sendo chamado por Deus para sair daquela terra dos babilônios, futuramente seria Babilônia, para ir para uma terra de descanso, Canaã. Canaã é sempre vista na palavra de Deus como um tipo de descanso. Em Hebreus nós vemos isso. E Canaã para nós se aplica ao descanso espiritual. E sabe o que é interessante? Que naquela região da Mesopotâmia, onde Abraão morava, antes de sair dali, foi a mesma região onde foi construída Babel, aquela cidade que foi construída debaixo de rebeldia. Futuramente se tornaria também a Babilônia. A região da Mesopotâmia se tornou Babilônia, o que é o Iraque hoje. E a Babilônia é um tipo também, uma figura de governo mundano, é uma figura de mundo. Então, Deus estava ordenando a Abraão que ele saísse daquela terra. Que ele saísse do meio daquilo tudo e fosse para uma terra diferente. E Deus tem nos chamado para que nós saiamos da nossa terra, saímos desse mundo e para que nós vamos ao nosso descanso espiritual, que é Canaã. Então ele diz, sai da tua terra. Abraão foi chamado, meus irmãos, por Deus para uma missão que era difícil e ousada. Imagine comigo uma viagem que teria cerca de 1.600 quilômetros em linha reta. Porém, devido ao deserto da Arábia, ali no meio do caminho,
seria impossível passar ali com seus rebanhos morreriam. Então, eles teriam que aumentar a viagem, subir no rio Eufrates e aumentariam então para mais de 2.000 quilômetros. Isso uma viagem sendo feita apenas usando animais como transporte. E muitas das vezes indo a pé. E vemos também que essa viagem era tão difícil que Terá, seu pai, morreu no caminho. Nós vemos aqui no capítulo 11, versos 31 e 32. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então o pai de Abrão morreu nessa viagem. Era uma viagem difícil. Que era a cidade a qual Abrão havia saído, era uma metrópole da época. Era como São Paulo hoje, né? Era uma cidade próspera. O desafio para Abrão não era só em deixar seus parentes, mas em deixar uma terra próspera. Era uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes na época. Para aquela época era algo muito grandioso. Era onde tudo acontecia. Era como se fosse o centro do mundo na época. Então, Abrão foi chamado para sair do meio de tudo aquilo, se desprender de tudo aquilo e ir para uma terra diferente. Abrão se via em meio, então, a um grande desafio, porém com uma grande recompensa. E ali também aquela terra é uma terra de ídolos. Uma terra de ídolos. Nós vemos no verso 4, então, que Abrão, ele atendeu ao chamado de Deus. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. É assim que diz a palavra do Senhor. E aplicando para nós, irmãos, nós precisamos pensar que Deus também tem nos chamado a deixar a nossa vida natural e entrar no descanso espiritual. É preciso deixar aquilo que é do mundo e ir atrás daquilo que é espiritual. Aquela terra era um símbolo do sistema mundano, a Babilônia. Canaã é a figura de descanso que o crente encontra em Cristo. Esse descanso é encontrado em Cristo. Nós vemos também que podemos entender também que chegar a esse descanso exige uma jornada difícil. Nós vemos aqui que não era fácil aquela viagem, cheia de desafios, mas são esses desafios que vão fortalecer a sua fé e a nossa fé. A caminhada para encontrar descanso e confiança plena em Deus, ela é difícil, ela não é fácil, irmãos, mas ela fortalece a nossa fé. E quem atende e entende esse chamado de Deus, obedecendo pela fé, enfrenta tal desafio, assim como Abrão enfrentou. Abrão simplesmente obedeceu e enfrentou esse desafio. Essa jornada, então, implica no abandono de tudo aquilo que possa desviar do nosso foco de Deus. Como nós vimos, era uma terra de ídolos. E tudo bem que a terra de Canaã também era uma terra de ídolos, mas Deus tinha planos para aquela terra. E Deus, então, ordena que Abrão deixasse aquela terra. E os ídolos, para que nós entendamos bem, é tudo aquilo que desvia o nosso foco de Deus. É tudo aquilo que tira o lugar supremo de Deus nas nossas vidas. Os ídolos não são apenas aquelas imagens que as pessoas adoram. Os ídolos são toda e qualquer coisa que nos tira o foco de Deus. Os ídolos podem ser o dinheiro, os ídolos podem ser o status que nós queremos, os ídolos podem ser nós mesmos, enfim, vários são os ídolos que nós precisamos tirar da nossa vida. Se nós quisermos seguir o propósito de Deus para nós, que é o descanso espiritual, ou seja, chegar em um ponto na nossa fé cristã em que nós confiaremos somente nele. E pensando nesses tempos difíceis, nós precisamos cada vez mais buscar esse descanso espiritual. E para você que é pai, para você que é o líder da sua casa, você também precisa entender esse propósito de Deus, de sair da sua terra, de deixar esse mundo, não sair fisicamente desse mundo, mas sair espiritualmente desse mundo e desfrutar do descanso de Deus em Canaã. Mas não para por aí, irmãos. Ainda no verso 2, nós vamos ver que Deus ainda tinha mais um propósito para Abraão e tem também para você. Aqui no verso 2 diz assim: de ti farei uma grande nação. Irmãos,
Queridos irmãos, Deus, Ele quer que você perpetue nas gerações o conhecimento do seu nome. Esse é o segundo propósito que Deus apresenta para Abraão e apresenta para você também. Ele quer de você fazer também uma grande nação. Eu te farei uma grande nação, essa é uma promessa tanto literal com resultados sanguíneos quanto espiritual. Deus daria a Abraão uma nação sanguínea, uma nação que vinha de sangue também, mas daria também a ele uma nação espiritual. De Abraão veio Cristo, de Cristo nasceu a igreja, uma grande nação espiritual. Irmãos, Deus quer fazer também de nós uma grande nação. Nós temos a missão de influenciar espiritualmente a nossa geração para que ela influencie a próxima. Mesmo aqueles que não são casados, mesmo você que não é pai, você pode gerar de si também uma grande nação, mas uma nação espiritual. Deus quer que você faça discípulos. Deus quer que os seus discípulos façam discípulos e assim por diante. E assim gerem outros filhos na fé. E é assim que Deus quer que você haja. E Abraão, então, ele invocava o nome do Senhor. E os seus descendentes também um dia invocariam. Deus o promete que dele faria uma grande nação. Mesmo a nação de Israel, por muitas vezes, tendo vivido uma grande oscilação na vida espiritual, Deus sempre manteve um remanescente. Assim como Jacó, José, Moisés, Davi e os profetas, e dentre tantos outros, que usados por Deus contribuíram para a perpetuação tanto da linhagem de sangue de Israel quanto da linhagem espiritual. E se nós invocarmos o nome do Senhor também, sendo submissos a Ele e os seus propósitos, nossa posteridade irá fazer o mesmo, irmãos. Você como pai se vê um grande desafio. Quando você olha para esse texto, você deve entender que Deus tem esse grande propósito para você. De que você glorifique o nome dEle. De que você entenda que você precisa deixar tudo aquilo que te prende. Tudo aquilo que te deixa desviar o foco de Deus. E então entre no descanso espiritual de Deus. E aqui ainda diz que, ele diz assim, te abençoarei e te engrandecerei o nome, de ser tu uma bênção. Aqui era também uma profecia. Deus estava dizendo que Abraão seria uma bênção. E você também será uma bênção se você se encaixar nos propósitos de Deus, você obedecer a Deus. E Ele vai fazer também de você uma grande nação. Às vezes eu fico muito triste, sabe, irmãos, quando eu escuto pessoas dizerem que não querem ter filhos. Pessoas dizerem que é um trabalho muito grande. Pessoas apontarem isso como um fardo. E hoje, cada vez mais, nós temos visto isso. Mas se você é um crente verdadeiro, se você pensar de maneira racional e pela Bíblia, você vai perceber que pare para pensar qual é a melhor maneira de influenciar esse mundo. É tendo filhos, irmãos. E quando você tem filhos, você passa a eles a verdade de Deus. E eles vão passar para outros filhos, e assim você vai impactar a sua geração. São os nossos filhos que nós vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo de nenhuma outra maneira, mas apenas fazendo com que a nossa posteridade conheça o Senhor. E foi assim que Deus prometeu para Abraão. E terminando aqui então esta mensagem, eu quero dizer para você que o mesmo propósito que Deus tinha para Abraão, Ele tem também para você. No verso 7 nós vamos observar. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Nós vemos então no verso 7 que a promessa de Deus para Abraão de dar a terra de Canaã para ele e sua descendência. Deus também quer dar esse lugar de descanso para você, tanto para você quanto para a sua descendência, desde que nós nos desprendamos de tudo que desvia nossa confiança somente nele e acreditamos em sua promessa. E mais do que nunca, nesses tempos difíceis, nós temos precisado alcançar o descanso em Cristo Jesus. Nós temos precisado cada vez mais deixar essa terra, desviar nossos pensamentos desse mundo e olharmos para o plano maior de Deus e pensarmos que Ele quer fazer de nós também uma grande nação, uma nação espiritual. Ele quer que nós influenciemos a nossa geração
E mesmo que não possamos ter filhos, Ele quer também que influenciemos da mesma maneira, levando outros a Cristo. E toda a Bíblia, como eu disse para vocês, irmãos, aponta para Cristo. E aqui esse capítulo 12 de Gênesis aponta para o grande plano de Deus, de formar aquela nação que traria um Salvador. Pense por um minuto em que plano grandioso Deus engajou Abraão. Pense nisso. Ele também quer engajar você nesse plano grandioso. Cristo já veio, esse plano já foi cumprido. Mas Ele ainda quer que nós, como igreja, o façamos conhecido. Ele também tem essa mesma missão que Ele tinha para Abraão e tem para você. Que você saia, que você se desvie desse mundo e que você encontre o descanso espiritual no Senhor e que você também perpetue nas gerações o conhecimento do seu nome. E lembre-se, Deus tem um propósito para todo homem, que é glorificado e desfrutado para sempre. Dentro desse propósito, Ele quer que você espalhe a glória dEle sobre a terra. Então, para você, pai, para você que não é pai também, para qualquer um que está ouvindo essa mensagem nesta noite, nesse domingo de Jesus Pai, que você pense sobre isso. Deus tem esse propósito grandioso para você. Amém? Muito obrigado por todos vocês que estão aqui ouvindo neste momento e que Deus abençoe sua vida e que você possa ser ricamente abençoado pela sua palavra.